E aí galera, tudo bem? Vocês conseguem imaginar sobre o que a gente vai falar aqui hoje? Então a gente vai falar sobre Gênesis capítulo 4. Eu vou trazer para vocês os principais destaques de Gênesis capítulo 4, beleza? Como a gente pode ver aí nessa figura, né, uma representação de Caim e Abel. Bom, aqui nessa imagem aqui, vocês podem observar, são as minhas anotações, a maneira que eu anotei, né? As minhas considerações de Gênesis 4. Algumas considerações eu mudaria, mas no dia que eu li Gênesis 4 foi isso que eu anotei, beleza? Então vou deixar aí para vocês se inspirarem aí, façam anotações melhores do que a minha. Essa parte aqui, quadrada, aonde estou passando esse ciclo aqui, com o meu rosto, é uma parte de estudo. Por quê? Minha Bíblia é Bíblia de estudo da oração. E se você tem uma Bíblia de estudo da oração também, compartilha aí, deixa o seu like, falando, olha, eu tenho uma Bíblia da oração. Tá bom? Mas Bíblia é o ensino, propriamente dito, é essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, aqui. Agora, esses quadradinhos, também chamado de boxes, eles são estudos feitos por algum teólogo e é acrescentado ali na Bíblia, tá bom? Mas não confunda o que os teólogos ensinam para você com o que a palavra do Senhor verdadeiramente está querendo falar com você, beleza? Vamos então para a nossa Bíblia. Aqui em Gênesis capítulo 4, a gente vai começar a nossa observação. Se você não viu o vídeo de qual um aplicativo aí top para você acompanhar os nossos estudos, entra aqui no nosso canal, dá uma pesquisada aqui no nosso canal, que eu já deixei um vídeo aí ensinando, que é só você vir aqui, ó, nessa Bíblia, tem esse botãozinho aqui de play, você aperta ele, ó. Gênesis 4. Tá vendo? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. O cara começa a Disse fazer ela, com o a auxílio leitura da palavra pra gente. E assim, quando ele vai lendo, você vai lendo também, acompanhando. Isso é bom porque esses áudios de leitura feitos por essas pessoas são pessoas que leem respeitando a pontuação. Isso ajuda muito na interpretação, ajuda muito a você refletir sobre o que você está lendo. E quando você só lê, você aprende uma porcentagem. Quando você lê e ensina, você aprende outra porcentagem. Quando você lê, ouve, escreve, você aprende uma porcentagem maior ainda. Então é muito importante que você estude a sua Bíblia, não só leia, mas ouça o que está escrito nela, beleza? E ouça principalmente a voz do Espírito Santo falando com você. Bom, eu marquei aqui o versículo 1. Por quê? Tem assim, Adão teve relações com Eva, sua mulher. Engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho, homem. Observa que aqui em nenhum momento está falando que esse filho homem, tá, é o primogênito. Também não fala assim, o que é o primogênito? O primeiro filho. Não diz que é o primeiro filho deles. Só diz, Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Aqui, Eva pode ter tido outros filhos, tá? Mas não significa que Caim é o primogênito de Eva, beleza? Porque se fosse, a Bíblia diria. Bom, olha só, voltou a dar à luz, desta vez, a Abel, irmão dele. Ou seja, desta vez não é pela segunda vez. Então, isso não significa
que Abel era o segundo filho de Adão e Eva. É o segundo filho que aparece o nome dele, mas não significa que é o segundo filho deles. E significa também que Abel é o filho que veio depois de Caim. Beleza? Compreendeu isso aí? Tá tranquilo? Vamos devagarinho. Porque a lição que a gente aprende aqui é muito importante. Olha só. Voltou a dar à luz, Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. O que eu aprendo com esse versículo número 2? Que cada um tem uma função. Eu tenho a minha função, o meu irmão tem a função dele. Não significa que vamos ter que fazer a mesma coisa. Ou seja, eu não posso querer para os outros aquilo que eu quero para mim. Por exemplo, meu apelido é Nazireu. Por quê? Porque eu faço voto de Nazireu. Nesse exato momento, tá vendo? Eu estou de touca. Por quê? Porque o meu cabelo está igual um de um leão. Porque eu estou fazendo voto de Nazireu. Mas o fato de eu fazer o voto de Nazireu não significa que eu quero isso para as pessoas. Eu posso até ensinar elas a fazerem um voto de Nazireu. Explicar o porquê, para quê, como faz. Mas não achar que elas são obrigadas a fazer o voto de Nazireu só porque eu faço voto de Nazireu. Beleza? A mesma coisa. Eu posso mostrar para uma pessoa que é muito bom ser um cristão e que isso até leva para o céu. Na verdade não é bom, é maravilhoso. Mas eu não devo querer enfiar a goela abaixo da pessoa para que ela seja um cristão. Porque a própria palavra do Senhor nos ensina que não é por força nem por violência. Então aqui, esse versículo 2 eu aprendo isso. Cada pessoa é uma pessoa, tem um potencial, tem a sua escolha, tem a sua capacidade, a sua particularidade. Beleza? Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Vamos lá, o que a gente aprende com isso aqui? A vida, a gente vai aprender nas próximas leituras, ela está no sangue. Então, mas a questão aqui não é essa. A questão é isso aqui, ó. As partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Ou seja, aquilo que Abel recebeu, ele falou assim, ele pensou em quem primeiro? Ele pensou nele? Ele pensou no pai e na mãe dele? Não. Ele pensou no Senhor. Aqui está mostrando a força que Abel ama o Senhor. Então, quando eu leio esse versículo, eu começo a pensar, caramba, quem é a minha prioridade? Qual é a força que eu estou amando o Senhor? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro salário, né, na minha família, nós éramos 11 na mesma casa, e sempre que minha avó comprava um frango assado, era a maior guerra para ver quem ia comer o melhor pedaço. E eu nunca ficava por satisfeito, até porque eu comia pra caramba. E eu falava assim, cara, o dia que eu trabalhar, eu vou comer um frango assado sozinho, cara. Eu peguei o meu primeiro salário e eu fui até uma loja que vendia frango assado, comprei o frango assado e eu sentei e eu comi aquele frango assado sozinho. E eu não sabia que naquele dia Deus estava me dando a lição que eu ensinaria aqui para vocês hoje. Ali,
Quando eu recebi meu pagamento, a primeira pessoa que eu pensei foi em mim. Ali eu estava sendo egoísta. Eu estava pensando em satisfazer a minha vontade, os desejos da minha carne e do meu coração. E Abel aqui, ele não cometeu esse erro que eu cometi com o frango assado. Ele não pensou, ai meu Deus, eu tenho que correr para comprar uma maquiagem top, comprar um vestido punk. Ele pensou assim, ó, cara, eu tenho que ofertar ao Senhor, mano. Eu tenho que agradar a Deus com aquilo de bom que eu tô recebendo. E quando ele botou a mão na primeira ovelha, ele já falou assim, essa ovelha aqui é do Senhor, cara. Então é isso que a gente aprende aqui. Observa aqui, ó, Caim, ó, olha só. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ou seja, quando você está numa lavoura, colhendo as frutas, as verduras, você vê ali os frutos bons e você sempre vê um fruto ruim, um fruto que talvez um passarinho tenha comido. E Caim, ele não teve o mesmo comportamento de Abel. Porque se ele tivesse, a Bíblia estaria relatando aqui. Ele simplesmente foi ali na horta dele, pegou uma oferta. Ah, eu vou ter que ofertar para o Senhor. Foi lá e deu qualquer coisa. Então, quando você for ofertar, pensa 2 vezes no que você está ofertando, como você está ofertando, para que você está ofertando. Porque a questão não é o quanto você dá. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro. Ele precisa do seu amor, da sua devoção. Na verdade, ele nem precisa disso. Ele simplesmente quer isso. Entendeu? Ele quer estabelecer um relacionamento com você. E isso vai depender de você entender que ele é a prioridade na vida de um ser humano. Beleza? Vamos avançar aqui. Tudo isso aqui é importante. Só que eu destaquei só alguns, beleza? Se vocês tiverem dúvida em algum versículo, é só deixar aí nos comentários, beleza? E deixa um like aí. Vamos lá. Versículo 10. Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Bom, eu nunca vi ninguém ensinar isso da maneira que eu vou te ensinar agora. Esse versículo ele nos mostra que no sangue tem vida. Em passagens à frente a gente vai aprender melhor isso, que no sangue está a vida. Mas eu vou te dar um exemplo da importância desse versículo aqui. Eu estava fazendo uma peça de teatro onde eu representava Satanás. E eu coloquei uma unha postiça, tá? E cara, quando eu saí de fazer a peça, veio uma irmã que eu acho que ela nunca deve ter ido na escola dominical, entendeu? Porque, deixa eu te dar um conselho, intercessor que presta, ele é um rato de escola dominical. Ele é um rato de Bíblia, ele conhece Bíblia mais do que o próprio guarda-roupa, mais do que a própria casa, mais do que o próprio corpo. Se você é um intercessor e você não conhece Bíblia, faz um favor para mim, para de falar que você é um intercessor, beleza? Faz esse favor aí para mim, tá? Intercessor que não conhece Bíblia tinha que ter vergonha. Então vamos lá. Essa é só uma dica. Voltando aqui para o nosso vídeo. Ela pegou e começou histericamente a gritar que Satanás estava na unha postiça, que era para os irmãos expulsarem o demônio que estava na minha unha. Irmãos, quase que eu saio da graça. A minha vontade foi apertar o pescoço dela e falar assim, pelo amor de Deus, para de dormir até tarde, vai para a escola dominical,
porque você só pode estar endemoniada. Satanás tá tirando férias no Caribe uma hora dessa, tá bom? Mas ele não tá aqui na minha unha. Ele tá em qualquer lugar, menos na minha unha. Por quê? Porque Satanás sabe que o importante para Deus está no sangue, naquilo que tem vida. Beleza? Então, Satanás, se ele estivesse em algum lugar ali, ele estaria em mim ou então em alguma das pessoas que estavam ao meu redor. E a mulher começou a gritar, que estava na minha unha. Os irmãos vieram com força, quase machucaram minha unha. Pelo amor de Deus, cara. Que é isso, brother? Olha aqui, ó. Escute. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Ou seja, o que a gente aprende aqui nesse versículo? Que a gente vai ver umas outras passagens também que fala sobre sangue, mas é no sangue que está a vida. Eu vejo muita gente dando valor aí para cachorro, né, tratando o cachorro igual gente. Tem gente que fala até assim: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Não caia nesse conto de Satanás. Não dê valor mais ao seu carro, à sua casa, do que a sua esposa, o seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu sobrinho, sua sobrinha, seu tio, sua tia, seus amigos, tá bom? Valorize primeiro aquilo que tem vida. Cachorrinho é muito bonitinho, gatinho é muito bonitinho, mas não são seres humanos. Também não são para serem maltratados, eles são criaturas de Deus. Eu não sei se eu já falei aqui no canal, maltratei um cachorro e o Senhor me fez pedir desculpa. Imagina, eu peguei o cachorro na mão, olhei na bolota do olho dele e pedi perdão para o cachorro. Então, no sangue tem vida. Não valorize bens materiais mais do que pessoas, tá bom? É isso que a gente aprende aqui nesse versículo. Vamos aqui para o versículo 12. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Ou seja, nessa passagem aqui já vi muitos teólogos brigando e dizendo: porque como Caim morreu no dilúvio, ele vaga até os dias de hoje. Aí vem uns doidão e fala que o espírito de Caim tá por aí. Mano, para com essa loucura, entendeu? Não viaja não. Quer viajar nessas paradas aí? Beleza, viaja. Mas o que eu aprendo aqui no versículo 12? Eu aprendo que aquilo que eu faço de errado vai ter uma consequência. Aquilo que eu faço de errado, as circunstâncias vão me perseguir. Eu não vou ter paz. Nazi, mas tem gente que faz o mal e não acontece nada. Meu irmão, minha irmã, pode ter certeza, a conta vai chegar para essa pessoa. Essa pessoa, no fundo, ela vai ser uma pessoa infeliz. E esse é o motivo, o propósito pelo qual a gente deve estudar, conhecer, praticar a lei do Senhor, que é boa, para que a gente viva um caminho de paz, de amor, beleza? Vamos aqui no versículo 17. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Beleza, vamos parar aqui. Versículo 17. Aí os caras falam assim: calma aí. Se Adão e Eva foi o primeiro casal, como que Caim já saiu dali e já montou uma cidade? O cara já montou uma cidade, brother. E já arrumou uma mulher para se relacionar, então. A Bíblia não mostra quanto tempo se passou. Não mostra quando isso ocorreu. Então, por exemplo, quando Caim matou Abel, já podem ter passado bastante tempo, bastante anos, sei lá, é assim que se fala, não sei, bastante tempo, e
e tempo suficiente, né, para Eva e Adão terem produzido muitos outros filhos, assim como eles fizeram, tá bom? Eva significa mãe de todos. Então, não fica grilado com essa parada não, tá bom? E o que eu aprendo com isso? Que o fato de você estar prosperando, você estar crescendo, não significa que Deus está se agradando disso não, tá? Se você estiver crescendo e prosperando de maneira ilícita, de maneira a prejudicar a vida de outros ou de maneira que tire a vida de outros, é só uma questão de tempo para você ver e acordar que você está levando uma vida amaldiçoada. Então, cuidado, meu irmão, minha irmã, de como você está crescendo e de como você está prosperando, beleza? Versículo 19. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra Zilá. Beleza, aqui é o primeiro lugar da Bíblia onde aparece a poligamia, ou digamos a bigamia, né? Porque o cara separou 2 mulheres. Então, Nasce, agora eu quero ver, miserável. E aí você fala que o Antigo Testamento vale tanto quanto o Novo, né? Você cita até Mateus 5,17 e fala que só Mateus 5,17 só está na tua Bíblia, não está na Bíblia dos crentes. Então, Mateus 5,17, Jesus fala: não pense que eu vim anular a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, os próximos 34 livros da Bíblia. Não vim para anular, mas vim para fazer cumprir. Então, o Antigo Testamento vale tanto quanto o Novo. Mas aí é que tá, né? Os pastores, a maioria, não todos, não sabe explicar questões como essa, sobre o cara ter mais de uma mulher. Bom, a Bíblia manda a gente ser imitador de Deus. E aí Jesus ele vai vir buscar a sua noiva. Não fala que ele vai vir buscar as suas noivas. Então, você não é uma noiva de Cristo. Você faz parte da noiva de Cristo. E a noiva de Cristo é a igreja. Você é um membro da noiva, tá bom? E ele vai vir buscar uma noiva, ou seja, vai pegar todos os membros que faz parte da noiva, que compõe a noiva de Cristo, e vai levar com ele. E isso mostra singularidade, que ele tem uma só. Então, se Jesus tem uma noiva e eu tenho que ser imitador dele, eu tenho que ter quantas mulheres? 2? Não, eu tenho que ter uma. E lá em Mateus 5,17 ele fala: não pense que vim para anular, mas vim para fazer cumprir. Tem uma versão que ele fala: vim para dar o seu verdadeiro sentido. Então ali ele está explicando como se aplica a lei, porque a lei ela é boa se você souber aplicar, se você aplicar ela com amor, tá bom? Aqui no versículo 25, já estamos finalizando o nosso vídeo, não esquece de compartilhar e deixar o seu like. Tem assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete. Veja que ela deu à luz outro filho, mas não diz se nesse intervalo teve outros filhos. Diz que ela mais uma vez teve filhos. Eva era igual um coelho, parceiro. Botava um filho atrás do outro, tá bom? Deus me concedeu o filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Então também a Sete um filho, a quem deu o nome de Enos. Essa época começou-se a invocar o nome do Senhor, ou seja, a partir daqui é que começam a invocar o Senhor. Ou seja, eu vejo muitas pessoas orando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo,
Cara, não é assim que se ora, é assim que se batiza uma pessoa. Você, quando for orar, você começa a sua oração: Pai, eu te amo, eu preciso disso, 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 me perdoa por isso, isso, isso. Pai, o Senhor é maravilhoso. Pai, obrigado por tal e tal bênção. Você começa chamando pelo Pai. E você encerra a oração falando: em nome de Jesus, amém. Oração é isso. Eu vou tentar fazer um vídeo aí sobre oração, mas que você entenda isso. A importância da invocação do nome do Senhor. Olha há quanto tempo eles só apareceram para invocar o Senhor no capítulo 4, no final do capítulo 4, ou seja, depois de ter tido uma morte, depois eles ofertavam ao Senhor sem nem invocar o nome do Senhor. Não cometa esse erro. Não espera para orar depois que a tua vida dá problema, depois que o teu filho ou tua filha deu problema, depois que você ficou desempregado. Não espera. Ora com antecedência, sabe? Você está num trabalho, já ora pelo próximo trabalho. Senhor, olha só, eu estou aqui nesse trabalho e eu acredito que não é para sempre, eu acredito que o Senhor tem uma coisa melhor para mim. Então, Senhor, eu quero te agradecer. E você vai falando no próximo emprego. Ou você pode falar assim: Senhor, melhora esse emprego, abre essas portas e tal, faz a empresa crescer. É assim que você tem que fazer. E não você esperar a empresa abrir falência para você orar pela empresa que você trabalha. Não esperar o teu filho entrar para o mundo das drogas, do vício, para você orar pelo seu filho, sua filha. Não espera o seu casamento acabar para você abrir a sua boca para orar. Não espera uma morte vir na sua família para você orar com um familiar ou por um familiar. Sabe, eu tô aqui na casa da minha mãe e ela não é crente, mas eu orei com a minha mãe, eu ungi a minha mãe. Então, que você siga esse exemplo, ore com os seus familiares, em tempos bons e em tempos ruins. Ore, mas não espere o tempo ruim chegar para você começar a orar. Valeu, minha irmã, minha irmã? Gostou do vídeo? Quer me ajudar? Deixa um like aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus.